A cultura japonesa, ou nipônica, é vista atualmente como uma das mais tradicionais e cultas de todo o mundo, e de forma contraintuitiva, também como uma das mais populares. É impossível não notar a influência dessa cultura no ocidente, seja através dos mangás, animes, jogos e música, com destaque especial para as animações que vêm conquistando o mundo desde a década de 80, se tornando cada vez mais relevantes ano após ano. No entanto, também não devemos desconsiderar a influência da cinematografia japonesa no cenário mundial. Mesmo que não seja a maior indústria da realidade, ao se estudar a história do cinema, se percebe a relevância nas inovações e das diferentes estéticas que o cinema japonês do século XX trouxeram para o cinema como encaramos hoje, casando um pouco dos ideais de equilíbrio e perfeccionismo tão presentes nessa cultura milenar e que atualmente experiencia o seu ápice de relevância no contexto internacional. O cinema japonês teve origem ainda durante o século XIX, com a chegada do Vitascope à ilha, a invenção de Thomas Edison, similar ao cinematógrafo dos irmãos Lumière, e que permitiu que o país asiático logo começasse a trabalhar em sua própria indústria cinematográfica, de forma completamente isolada e original, se comparada com o resto do mundo, de forma semelhante à Argentina, por exemplo. Durante essa fase embrionária do cinema japonês, eram produzidos sobretudo histórias de época do folclore nipônico, além das adaptações de lendas e contos sobre samurais injustiçados, o que sempre funcionava e lotava as salas de cinema da época. Um detalhe interessante sobre esse período é que, enquanto o cinema do restante do globo ainda era mudo, no Japão, eles eram dublados durante as sessões, com a utilização de beniches, profissionais que reproduziam os diálogos do filme, interpretando as vozes dos personagens durante a projeção, tendência que continuou até meados da década de 20, quando um grande terremoto atingiu a cidade de Tóquio, destruindo todos os estúdios localizados na capital japonesa, obrigando a indústria do país a se reinventar nos anos seguintes, e de uma forma muito sombria. Em 1932, há um golpe de estado promovido pelos militares que assumem o poder no país e quase que de imediato iniciam uma guerra contra a China. Nesse momento, toda a produção cinematográfica passa a ser controlada pelas Forças Armadas, que passam a produzir apenas filmes educacionais e com propaganda nacionalista/militarista, o que faz com que muitos diretores e atores deixem o país, horrorizados pela degradação da arte que foram obrigados a presenciar durante esse regime. Isso ocorre com todos os estúdios japoneses, que se veem reféns dessa política até o término da Segunda Guerra Mundial, sendo obrigados a filmar obras que enfatizam a lealdade do povo japonês para com a sua nação, além do culto ao imperador e a priorização do sacrifício pessoal em detrimento do coletivo, de forma muito semelhante ao que pode ser observado na União Soviética e na Alemanha nazista, por exemplo. Com o término da Segunda Guerra, a ocupação americana traz novos ares para o Japão devastado, mesmo que em um primeiro momento, à base de muita repressão e violência. Até o ano de 1950, centenas de filmes produzidos durante o regime militar foram destruídos por autoridades americanas, que intencionavam inaugurar uma nova fase do cinema japonês, distante das políticas nocivas que haviam sido regra durante mais de uma década no país. É durante esse período de transição que surge no cenário cinematográfico japonês o lendário diretor Akira Kurosawa, reconhecido até hoje como o maior cineasta nipônico da história. Estreando ainda na década de 40, Kurosawa não demorou em fazer sucesso dentro do país, o que foi amplificado por sua parceria de longa data com o diretor Toshiro Mifune. Dentro das obras que lançaram o diretor ao estrelato, é válido citar Não Lamentamos Nossa Juventude, de 46, Anjos Bêbados, de 48, O Duelo Silencioso, de 49 e Cão Perdido, de 49. Todas histórias realistas que apresentam dificuldades para diferenciar o bem e o mal, característica essa que viria a ser incorporada em um aspecto intrínseco do cinema japonês nas décadas posteriores. Entrando na década de 50, o mercado japonês estava recuperado e em pleno crescimento. Para se ter uma ideia, o país havia saído de algumas dezenas de salas de cinema para mais de 2.000 em um período de apenas 5 anos desde o término da guerra. E durante esse período, estúdios haviam se desenvolvido a ponto de se tornarem hegemônicos no país, o que o fez deixar de ser um mero coadjuvante no cenário internacional, pois apesar de conter elementos muito distintos se comparado às obras ocidentais, as obras japonesas não podiam ser mais caracterizadas como amadoras ou experimentais. Eram frutos de um trabalho sério e de técnicas que vinham sendo aprimoradas há décadas, e que finalmente poderiam florescer sob a democracia e a liberdade criativa. Não obstante, 1951 foi o ano em que o Ocidente finalmente descobriu o cinema japonês, com a obra Portas do Inferno, novamente de Akira Kurosawa.
Premiado com o Leão de Ouro no Festival de Veneza daquele ano e com o Oscar de melhor filme estrangeiro em 52, com a premiação tendo sido criada especialmente para reconhecer a qualidade do filme, o filme, dirigido por Kurosawa, é um verdadeiro marco na história do cinema japonês e um símbolo de diversidade e relevância internacional na indústria cinematográfica como um todo. Portas do Inferno é uma narrativa complexa de 4 versões distintas de um mesmo incidente. O encontro violento em uma estrada de um bandido com um samurai e sua esposa, e ainda um lenhador que passava no mesmo local por acaso. Filmado ainda em preto e branco, o longa trouxe técnicas inovadoras para a narrativa da época, que em questão de anos passaram a ser imitadas sem descrição alguma por diretores ocidentais, mostrando novamente a originalidade e a importância do cinema japonês para o mundo. O sucesso internacional do filme fez com que Kurosawa ganhasse uma extensa liberdade criativa perante os estúdios e a produção cinematográfica do Japão como um todo, dispondo de decisões que nem mesmo diretores contemporâneos possuíam, como a história já provou tantas vezes. Essa maior criatividade logo se refletiu em suas obras seguintes, como Vivendo, de 52, e Os Sete Samurai, de 54, o qual é considerado como o cartão de visitas do diretor e seu maior sucesso. Tendo vencido o Leão de Prata no Festival de Veneza, a obra conta com uma análise aqui no canal, e aborda a história de um bando de samurais que, após serem convocados por camponeses desesperados, partem em uma missão para proteger uma vila pobre de bandidos que planejavam atacá-la. A carreira de Kurosawa era meteórica, o que faz com que o diretor até mesmo funde a sua própria produtora de filmes em 59, onde continua a dar vazão à sua criatividade com mais liberdade do que nunca. Entretanto, mesmo que tenha continuado a inovar em suas obras, chegando a lançar filmes coloridos durante a década de 60, o diretor também começou a sentir cada vez mais a pressão da crítica e da indústria, que o fez mergulhar em uma imensa depressão no final da década de 60, o que inclusive o leva a tentar o suicídio em 71, o qual felizmente não foi bem sucedido. Com o declínio de Kurosawa, uma nova geração de diretores japoneses começou a fazer sucesso, entre eles Yasujiro Ozu, considerado o mais relevante dessa segunda geração pós-guerra. Tendo chegado tardiamente às premiações europeias, por ter obras consideradas como de difícil compreensão ao ocidente, Ozu é reconhecido por sua autenticidade sem igual, fator que contribuiu para grande parte do seu sucesso ter sido disseminado apenas após a sua morte. Suas obras podem ser definidas como de extrema simplicidade, sempre tentando extrair o essencial do cinema e de forma mais direta possível. Entretanto, o que as tornava de tão difícil compreensão era a forma como o diretor fixava sua câmera em um nível tão próximo ao solo ou abaixo do ângulo de visão dos atores, fazendo assim com que a atenção do espectador tenha que se voltar primariamente para os diálogos e não para o que é mostrado em tela. Ao longo de sua carreira como cineasta, Ozu produziu mais de 50 obras, passando por gêneros como a comédia e indo até o drama. Seu sucesso e legado são lembrados principalmente por ser considerado como um mestre da arte de lidar com emoções e relações humanas, com suas obras as construindo através de um lento e gradativo processo social e histórico, tendência essa que continuará nas décadas seguintes até a virada do século, quando a produção japonesa declinou em grande número. O século XXI não é marcado por grande presença no cinema japonês, muito devido à virada de gostos dos consumidores internos, que ano após ano voltam suas atenções cada vez mais para as animações produzidas no país. A chegada do cinema blockbuster no país também foi outro grande agravante nesse declínio da indústria no país, que não consegue competir de igual para igual com as obras ocidentais. Com isso, percebe-se que o Japão, embora tenha um grande talento e maestria para lidar com o cinema, tendo implementado inúmeros aspectos originais e que viriam a ser copiados pelo Ocidente em suas obras, ainda assim se comporta como um mercado muito fechado. Há relevância, mas apenas as animações, sendo uma das poucas e boas exceções o contemporâneo Drive My Car, que inclusive figurou na última edição do Oscar e é uma obra obrigatória para qualquer entusiasta da cultura nipônica e do cinema japonês atual.